Já viu algo estranho em uma foto antiga? Pode não ser ilusão. Em muitos lares, há aquela fotografia que causa calafrios. Um vulto ao fundo, um rosto onde não deveria estar, uma névoa que ninguém percebeu no momento do clique. Seriam apenas defeitos da câmera? Ou sinais do invisível? No Espiritismo, aprendemos que os espíritos podem interagir com a matéria de formas sutis. E uma dessas formas é por meio da luz, da eletricidade e das vibrações presentes no ambiente. Essas manifestações nem sempre são perceptíveis a olho nu, mas podem ser registradas por aparelhos sensíveis. Esses elementos são justamente os que compõem uma imagem fotográfica. Desde o surgimento da fotografia, há relatos de imagens com supostas presenças espirituais. Algumas foram desmascaradas como fraudes. Outras permanecem inexplicadas até hoje, alimentando a curiosidade e o fascínio pelo invisível. Durante o século XIX, com o avanço das ciências e o interesse pelo invisível, surgiram médiums e pesquisadores que tentaram registrar espíritos com câmeras. Um dos mais famosos foi William Mumler, nos Estados Unidos, que fotografava pessoas e, ao revelar o filme, surgiam figuras atrás delas. Mumler atraiu atenção internacional, inclusive da esposa do presidente Abraham Lincoln. Algumas dessas imagens pareciam mostrar familiares desencarnados, outras, rostos nunca vistos. Isso despertou o fascínio de muitos e o ceticismo de outros. A verdade é que a fotografia abriu um novo campo para a manifestação espiritual e também para o estudo da fraude. No Brasil, também tivemos casos. Algumas fotos em centros espíritas, por exemplo, mostram luzes, formas ou rostos durante sessões mediúnicas. Há imagens conhecidas, inclusive, em que se vê claramente o que parece ser a figura de um espírito. Em reuniões com médiums de grande pureza, o ambiente favorece esse tipo de fenômeno. Certos grupos, com preparação adequada, alcançaram registros impressionantes que continuam a ser estudados até os dias de hoje. Algumas imagens estão guardadas em arquivos, outras expostas em museus e instituições espíritas. Para compreender se essas aparições são reais ou não, é preciso considerar o fenômeno da materialização espiritual. Allan Kardec e outros estudiosos já relatavam casos em que espíritos tomavam forma visível, usando recursos do ectoplasma liberado por médiuns. A materialização não depende apenas do espírito, mas da presença de médiuns doadores e das condições vibratórias ideais. O ectoplasma é uma substância semimaterial, moldável, que pode tornar-se visível e até tangível. Em sessões de materialização, com iluminação controlada e ambiente preparado, os espíritos podem utilizar esse fluido para formar imagens, mãos, rostos ou até corpos inteiros. Algumas dessas manifestações são acompanhadas de mudanças de temperatura, odores e sensações físicas que confirmam a presença espiritual. O fenômeno é complexo e exige uma combinação precisa de fatores físicos e espirituais. É nesse tipo de manifestação que muitas fotos espirituais se inserem. Durante uma sessão mediúnica, por exemplo, o ambiente vibratório e os médiuns presentes podem permitir o registro fotográfico de um espírito materializado. Por vezes, os espíritos desejam deixar um registro, como forma de consolar os entes queridos ou confirmar sua presença em determinada ocasião. Há relatos de espíritos que aparecem ao lado de familiares encarnados, trazendo mensagens de paz e continuidade da vida. Contudo, é fundamental lembrar que nem toda imagem estranha é espiritual. Reflexos, poeira, efeitos de lente, sobreposição de imagens e até manipulações digitais podem enganar nossos olhos. Em tempos de tecnologia avançada, é preciso redobrar o cuidado com montagens, filtros e ilusões óticas. O avanço da inteligência artificial e dos aplicativos de edição tornou ainda mais fácil a criação de imagens falsas, o que exige dos estudiosos uma análise mais criteriosa e técnica. Por isso, os estudiosos do espiritismo e da ciência fotográfica recomendam cautela. O que é autêntico deve ser analisado com critério, comparado, testado. Nem tudo que parece espiritual é de fato uma manifestação do além.
Joana de Ângeles nos lembra que os espíritos sérios não se preocupam em aparecer para causar sensacionalismo, mas em ajudar e consolar. A vaidade e o desejo de fama não fazem parte das intenções dos bons espíritos. Além da fotografia, surgiu no século XX um novo campo de estudo: a transcomunicação instrumental. Ela investiga a comunicação com espíritos por meio de aparelhos eletrônicos, como gravadores de som, rádio, televisão e vídeo. É um campo fascinante, mas que exige ainda mais rigor na pesquisa. A transcomunicação propõe que, sob certas condições, os espíritos podem modular frequências e impressões eletrônicas para transmitir imagens e sons. Nomes como Ernst Senkowski e o casal Harsch-Fischbach se destacaram nesse campo. No Brasil, pesquisadores como Clóvis Nunes e Sônia Rinaldi dedicaram décadas ao estudo dessas manifestações. Sônia, por exemplo, realizou experimentos com crianças desencarnadas, cujas vozes e rostos foram registrados em vídeos e gravações. As famílias reconheceram traços e timbres de voz com alta precisão, aumentando a credibilidade dos registros. Muitos desses experimentos ocorrem em ambientes controlados, com a presença de observadores externos. Imagens de rostos surgindo em telas de televisão, vozes captadas em gravações e até vídeos com movimentos estranhos têm sido relatados. Esses registros impressionam e desafiam a ciência convencional. Em muitos casos, os pesquisadores afirmam ter recebido nomes, mensagens e até imagens de entes queridos falecidos. As famílias reconhecem as vozes e traços físicos, o que torna o fenômeno ainda mais impactante. Alguns experimentos ocorrem sob supervisão e documentação técnica, tornando os dados mais confiáveis. Naturalmente, esse campo também exige cuidado. Nem todo som é uma voz espiritual, nem toda forma é uma aparição. A mente humana tende a buscar padrões, rostos, formas conhecidos, mesmo onde não há nada. Esse fenômeno psicológico é chamado de pareidolia e ocorre com frequência ao analisarmos sombras, nuvens ou imagens mal definidas. A pareidolia é um recurso natural do cérebro para identificar rostos e figuras, mas pode nos induzir a erros de percepção. Por isso, todo fenômeno deve ser avaliado com seriedade. Kardec nos ensinou a usar a razão antes de aceitar qualquer manifestação. O Espiritismo não nos convida ao fanatismo, mas ao discernimento lúcido. A fé precisa andar lado a lado com a razão, para que possamos separar o verdadeiro do ilusório. O bom senso deve ser nosso guia em todas as análises de fenômenos espirituais. Entre os registros mais famosos de espíritos em imagens estão a foto de Fred Jackson, um piloto morto, que apareceu na imagem de seu esquadrão, mesmo tendo falecido dias antes do clique. As imagens da médium Marty Berald, com formas luminosas ao seu redor, que ocorriam durante sessões de efeitos físicos. As fotografias de William Hope, fundador do grupo espírita inglês Círculo dos Espíritos, que produziu centenas de imagens com supostos espíritos ao lado dos vivos. Imagens captadas em reuniões de Francisco Cândido Xavier, onde luzes e formas aparecem em registros fotográficos, intrigando estudiosos e fiéis. Algumas dessas imagens foram desmentidas com o tempo. Outras continuam sendo estudadas. A doutrina espírita não se baseia nesses fenômenos para provar a imortalidade, mas também não os descarta, quando analisados com rigor e seriedade. O Espiritismo busca compreender as leis por trás dos fenômenos e não apenas se maravilhar com eles. O foco está sempre na ética, na utilidade moral e no consolo que tais manifestações podem oferecer. O mais importante é compreender o objetivo dessas manifestações. Espíritos que se manifestam visualmente ou por meio de imagens o fazem por razões específicas: consolar, provar a sobrevivência da alma, alertar, educar, e não para entreter ou impressionar. O fenômeno verdadeiro jamais contradiz os princípios do amor, da humildade e da caridade, nunca para promover vaidades, curiosidade vazia ou comércio.
Emmanuel nos lembra que todo fenômeno deve ser analisado à luz do Evangelho. Se a manifestação não promove o bem, o esclarecimento e a elevação moral deve ser vista com reservas. A verdade espiritual não necessita de espetáculos, mas sim de corações preparados para compreendê-la. O que podemos concluir? Sim, espíritos podem aparecer em fotos e vídeos, quando as condições fluídicas, morais e mediúnicas permitem. Mas é preciso discernimento, estudo e vigilância. O verdadeiro objetivo do Espiritismo é nos elevar espiritualmente, não apenas nos entreter com fenômenos. Muitos fenômenos têm explicações naturais, outros não. A ciência espírita avança ao lado da ciência humana e ambas devem dialogar, investigar, esclarecer. O progresso espiritual caminha junto com o progresso intelectual, como nos ensina a doutrina espírita. O Espiritismo nos convida ao equilíbrio entre razão e fé, nem negar tudo, nem acreditar em tudo, mas observar com espírito crítico, humildade e respeito pelas leis que regem o mundo invisível. A fé raciocinada é o alicerce seguro para interpretar os mistérios do invisível. A prudência e o estudo constante fortalecem nossa caminhada espiritual. E você? Já viu alguma imagem que te arrepiou? Já teve a sensação de que alguém do outro lado tentava se comunicar por meio de uma foto, um vídeo, uma presença captada pelas lentes, mas não pelo olhar humano? Comenta aqui. Talvez outros também tenham visto algo parecido. E assim vamos compreendendo juntos os mistérios da vida espiritual. Compartilhe sua experiência, pois ela pode consolar outros corações. Curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se para mais reflexões à luz do Espiritismo. Até o próximo episódio.